O amor cobre tudo. 8. A ponte é o amor ágape. A ponte é o amor ágape. O saber ensoberbece, mas o amor edifica. 1 Coríntios capítulo 8, versículo 1. Considero este capítulo como o mais importante deste livro. Tudo quanto foi dito até aqui constitui apenas preparação para o que se segue. O único poder que trará unidade ao corpo de Cristo é o do amor ágape. O amor adequado por Cristo capacita o crente a aceitar e amar aqueles a quem Cristo aceita e ama, não obstante suas opiniões sobre coisas não essenciais. Jamais seremos unidos pela verdade conceitual, pela tradição eclesiástica, pela liturgia ou por qualquer cano ou confissão de fé, somente pelo amor ágape. Havendo um suficiente fluxo de amor no corpo, todos os elementos causadores de divisão perderão importância e se encolherão. O aumento de amor cobrirá todas as diferenças concernentes a pontos não essenciais à salvação e trará a unidade pela qual Cristo orou. A prioridade suprema do amor ágape. Nenhum rompimento do corpo de Cristo é causado principalmente pelo conhecimento superior, pelas convicções diferentes, nem pelas maneiras divergentes de ver-se a verdade. O rompimento vem por uma causa, somente uma: a falta de amor ágape. Portanto, o único remédio está no crescimento em amor, ou seja, no autêntico amor a Deus. Marque bem isso. Em qualquer controvérsia a respeito de elementos não essenciais, a questão principal não é quem tem razão, nem quem quase tem razão. A verdadeira questão é: existe maturidade suficiente no amor a Deus, de modo que cubra as diferenças de opiniões em pontos não essenciais e una o corpo? Existe suficiente libertação da idolatria das opiniões pessoais, de modo que capacite a quem tem pontos de vista diferentes a aceitar e manter comunhão com aqueles a quem Deus aceita? Poderá a igreja entender que todas as diferenças em questões não essenciais provêm um meio para a prática do amor ágape? Poderá a igreja entender que no livro de Deus o aumento do amor ágape tem prioridade suprema, prioridade acima de quaisquer outras considerações? Visto que o próprio Deus é verdade infinita e com certeza sabe que perspectiva é a correta em qualquer controvérsia, por que permitiu ele tantas diferenças de opinião? Ele sabe que mentes finitas jamais alcançarão conclusões absolutamente inerrantes. Ele sabe que muitas controvérsias não serão resolvidas deste lado da eternidade. Se a infalibilidade de doutrina ou da verdade conceitual no que concerne a elementos não essenciais fosse da máxima importância aos olhos de Deus, por que deixou ele lugar para as dúvidas e as diferenças de opinião? Não poderia ser que ele permitiu a incerteza em pontos não essenciais a fim de prover uma oportunidade para a prática e o crescimento do amor? Será que a igreja entendeu a importância que Deus confere ao amor mútuo entre os crentes, o amor aos outros membros da própria família amada de Deus? Visto que o aprendizado do amor é o supremo objetivo da vida na terra, Deus está muito mais interessado em nosso amadurecimento no amor do que na resolução de questões acadêmicas. Será que podemos negar isto? Segundo o livro de Deus, o mais importante não é a resolução de questões controvertidas, aqui e agora, mas que, enquanto as consideramos, devemos crescer na graça e na suprema virtude do amor ágape.
isca de Satanás. Se o que acabamos de afirmar for verdade, como seríamos insensatos se engolíssemos a isca de Satanás e participássemos de disputas que, sabem-no Deus e Satanás, jamais serão resolvidas aqui, em vez de utilizá-las como meios para praticar o amor e amadurecer nele? Que insensatez ficar caçando os elefantes brancos da controvérsia, em vez de perseguir o alvo de máxima importância, o crescimento no amor ágape. Todos os teólogos, administradores e outros líderes espirituais que persistem na fragmentação do corpo por causa de pontos não essenciais estarão arriscando a perda de galardões eternos, numa ordem social em que a lei do amor é suprema. A questão é a seguinte: de que maneira você vai explicar no julgamento diante do trono de Cristo as questões por que se recusou a conceder comunhão a outros membros nascidos de novo do corpo de Cristo? Absurdo espiritual. Por que razão alguém romperia a comunhão com o irmão por causa de uma diferença de opinião, especialmente quando o assunto não é essencial? Não parece isso uma insensatez, futilidade e até mesmo absurdo? Em primeiro lugar, estamos considerando apenas uma opinião, isto é, uma crença não baseada na certeza absoluta, uma ideia sem fundamento. Diz respeito a algo não essencial, uma crença não fundamental para a salvação. Por exemplo, a crença no método ou modo de batizar-se com água em geral não é considerada fundamental e dispensável para a salvação. Alguns creem que a Bíblia apoia a aspersão, enquanto outros dizem que ela ensina a imersão, enquanto ainda outros insistem em que o método bíblico é a imersão 3 vezes, com o rosto para frente. Todas essas diferentes crenças são consideradas pela maioria das pessoas como meras opiniões não essenciais à salvação. Não parece muito estranho, e até mesmo sem sentido, que alguém rompa sua comunhão por causa de suas diferenças de opinião nessas coisas? Se a opinião pudesse ser considerada equivalente à verdade absoluta, ou inspirada pela mesma autoridade como as Escrituras, o que não é, então sim, o rompimento de comunhão seria justificado. Lembremos-nos de Romanos 14. Orgulho de opinião é igual a orgulho espiritual. Permanece a questão: por que alguém haveria de romper sua comunhão por causa de diferença de opinião acerca de pontos não essenciais? Apenas uma resposta, que é a falta de amor ágape derivada do orgulho. Não orgulho de riqueza nem de fama ou realizações, mas orgulho de opinião, isto é, orgulho espiritual. O orgulho espiritual é tão carnal quanto qualquer outro. Essa afirmação pode ser fraca demais. Muitos de nós ficaríamos horrorizados em saber que somos vítimas do orgulho pessoal, racial, orgulho de posição social, riqueza, fama ou realizações. Contudo, multidões têm sucumbido por causa do orgulho espiritual, orgulho de opinião, o qual pode ser mais carnal do que outras formas de orgulho, porque com maior frequência dilacera o corpo de Cristo e ocasiona a perdição de multidões. Além disso, produz inenarrável tristeza ao coração de Cristo. João 17. Apesar disso, a igreja em geral e seus líderes espirituais parecem muito complacentes, confortavelmente instalados, defensivos e até mesmo agressivos em sua justificação das opiniões sobre pontos não essenciais que produzem a fragmentação do corpo. Não deveríamos enfrentar essa situação. Professamos ser salvos, santificados e cheios com o Espírito. Entretanto, eminentes pastores, famosos evangelistas, preeminentes teólogos, líderes e administradores em todas as alas eclesiásticas são culpados desse detestável orgulho. Ressaltemos de novo, esse tipo de orgulho pode ser mais carnal e destrutivo do que outros tipos que tão veementemente abominamos e condenamos como pecaminosos, porque esse tipo de orgulho é mais mortífero ao corpo de Cristo e mais danoso à salvação das almas. É possível que, um dia,
vemos a descobrir que o orgulho de opinião é um pecado muito mais sério do que a doutrina supostamente incorreta, por causa da qual rompemos comunhão com o nosso irmão. Orgulho de opinião, forma de idolatria. A verdadeira questão entre carismáticos e não carismáticos, pentecostais e não pentecostais, e seus teólogos, não é o assunto de línguas, se todos deviam falar em línguas ou se ninguém deveria. A verdadeira questão é mais profunda. Na opinião de muitos, não há diferença suficientemente grande na teologia deles que justifique o antagonismo. Ambas as escolas evangélicas, a dos carismáticos e a dos não carismáticos, aceitam todos os pontos fundamentais da salvação. Ambas professam fé na inerrância da Bíblia e ambas reivindicam amor e morredouro a Cristo. Ambas ensinam Hebreus 13:8, Jesus Cristo ontem e hoje é o mesmo e o será para sempre. Como explicar a hostilidade entre essas escolas? A única resposta possível é insuficiente amor a Deus. O orgulho de opinião quanto a pontos não essenciais transcende o amor. E isto não é apenas pecado, é a pior forma de pecado, é idolatria. Estabelecemos nossas opiniões como pequenos ídolos e exigimos que todos se inclinem e os adorem. Isto é, concordem conosco. Aos que discordam de nós, expulsamos de nossa comunhão. Essa pode ser a essência do orgulho carnal, até mesmo da idolatria. Quando exigimos de outros que outros concordem conosco sob a pena de rejeição, não corremos o risco de estar repreendendo a Deus por ter ele falhado em corrigir o erro de nossos irmãos? Mas isso não é tudo. O rompimento da comunhão por causa de uma diferença de opinião quanto a um ponto não essencial pode revelar não apenas o orgulho carnal, mas também a razão mais profunda desse orgulho, um ego espiritual patológico. Admiração, estima e lealdade exageradas pelas opiniões e conceitos teológicos relacionados com pontos não essenciais da verdade é autoadoração, ainda que inconsciente. Sentir-se ofendido pela não aceitação de uma opinião ao ponto de rejeitar um irmão é indicação de um ego inchado e doente. Trata-se de uma síndrome de se você me aceita, aceite as minhas ideias também. Opinião e prestígio. O sacrifício de nossas opiniões em prol das opiniões de outrem exige uma humildade desconhecida da maioria de nós. Parece que nossas opiniões encontram-se entre nossos bens mais preciosos. Nosso prestígio está tão intimamente associado às nossas opiniões que a promoção bem-sucedida de nossas opiniões equivale à promoção de nosso ego. Pode ser exagero, mas às vezes parece que, para alguns de nós, é mais difícil e exige mais amor, ágape, sacrificar as opiniões, até mesmo a respeito de coisas não essenciais, do que abrir mão da saúde, das riquezas, da fama, da posição, da reputação e até da própria vida. Parece até que alguns de nós prefeririam o martírio físico ao ideológico, comunhões rompidas e inspiração satânica, visto que nenhum elemento não essencial induz intrinsecamente à divisão. Na prática, todas as divisões ocorridas na autêntica igreja foram acerca de doutrinas, política ou costumes, coisas não essenciais à salvação. Pense nisso. Significa que todas as rupturas da verdadeira igreja foram totalmente inspiradas por Satanás. Nenhum rompimento partiu dos céus ou teve origem do Espírito. Mais uma vez insistimos em que a questão é o amor que cobre tudo. Mas alguém rompe as relações com um irmão nascido de novo por causa de um ponto não essencial. Não é porque seu amor por sua opinião é maior do que o amor por seu irmão? Será que alguém duvida que seria possível impedir a fragmentação da igreja do corpo de Cristo pela maturidade suficiente do amor? Que diríamos a respeito de um mundo com mais de 1 bilhão de pessoas não evangelizadas, aguardando a palavra do amor de Cristo? Poderão esses milhões serem alcançados sem que haja um corpo unido? Certo quanto à doutrina, errado quanto ao espírito.
Seria possível alguém estar certo na teoria e na teologia e ao mesmo tempo estar errado no espírito? Isto é, ter falta de amor? O que é mais importante, estar certo na opinião e errado no espírito, ou estar errado na opinião e certo no espírito? O que acontece quando alguém está errado no espírito? Não está o Espírito Santo dentro dessa pessoa entristecido e não testemunha ele acerca dessa ofensa mediante um sentimento íntimo de desaprovação? Deus pode abençoar e abençoa os que nutrem opiniões discordantes em assuntos não essenciais. Seria possível negar isso? Os batistas são fortes no batismo pelas águas. Os presbiterianos, com igual sinceridade, se abstêm. Deus tem abençoado a ambos os grupos. Isso significa que Deus está dizendo algo mais importante do que pontos de vista corretos, que é o amor ágape. Ele está dizendo que um espírito certo, que é a expressão do amor, é mais importante para ele do que opiniões teológicas corretas. Ele pode abençoar e realmente abençoa os que assumem pontos de vista contraditórios, mas jamais abençoa a falta de amor. Estar certo na doutrina e errado no espírito é praticamente estar totalmente errado. A única resposta? Permitam-me acentuar de novo. Existe só uma resposta à divisão gerada por pontos não essenciais, que é o aumento de amor, o amor ao próprio Deus. A resposta não virá de nenhuma outra maneira, enquanto formos seres decaídos à unidade da fé, isto é, o acordo teológico jamais virá. Se a resposta à oração de Jesus em João 17, pedindo unidade, for dada deste lado da eternidade, há de sê-lo no âmbito do Espírito. Isso significa que cessaremos de permitir que opiniões sobre pontos não essenciais produzam divisões no corpo. Se Deus não rompe a comunhão conosco por causa de nossas opiniões, algumas das quais Ele sabe estarem erradas, por quê? Quebraríamos nós a nossa comunhão uns com os outros? Será que isso não indica que o aumento das questões controvertidas ao ponto do rompimento é coisa de Satanás? Por favor, leia outra vez o poema de Charles Wesley, no capítulo 3. Uma questão básica. Essa importante questão exige nossa atenção. Se todas as pessoas que nasceram de novo são membros do mesmo corpo, não deveriam todas elas comungar entre si mutuamente a despeito de suas opiniões sobre pontos não essenciais? Essa é uma questão básica. Tudo depende da resposta que lhe dermos. Se ela for aceita, o problema da divisão estará resolvido. Tudo muito simples. Se alguém disser que isso é impossível, estará sugerindo que Jesus pronunciou uma oração que não pode ser respondida? Se alguém tiver alternativa viável, eu a recebo com alegria. Embora não possamos coagir o pensamento das pessoas, podemos manter comunhão com elas, a despeito das diferenças. Se recusarem a comunhão, assumem a responsabilidade. Ele traçou um círculo que me deixou de fora, como herege, rebelde, um ser desprezível. Mas o amor e eu nos dispusemos a vencer. Traçamos um círculo e trouxemo-lo para dentro. Edwin Markham. Somos irmãos? Se você nasceu de novo, de acordo com a Escritura, você é membro do corpo de Cristo e filho de meu próprio Pai. Sendo membro da mesma família, você é meu verdadeiro irmão. Quer você perceba e reconheça esse fato, quer não. No que me concerne, isso é verdade, quer você seja carismático, quer anticarismático, quer você acredite que todos devem falar em línguas, quer você creia que os dons do Espírito estão em operação na igreja hoje, quer creia que eles cessaram ao encerrar-se a era apostólica, quer você seja calvinista e creia nos 5 pontos, quer seja arminiano e creia que os 5 pontos sejam heresia, quer você creia na segurança eterna, quer na possibilidade de cair da graça, quer você só aceite a versão corrigida, quer prefira uma tradução moderna, quer você acredite na regeneração batismal,
quer não acredite em ordenança alguma, quer você acredite na imersão, quer na aspersão, no batismo infantil ou no de adultos, somos irmãos. Quer você pratique o lava-pés, quer não. Quer você seja metodista, batista, presbiteriano, discípulo de Cristo, membro da Igreja de Cristo, menonita, Brasil para Cristo, Deus é amor, quer não pertença a nenhuma denominação, quer você creia na condenação apenas de homens, quer aceite também a ordenação de mulheres, quer você creia que o sábado é o verdadeiro dia de descanso e deve ser guardado com rigor, quer você creia que o dia não faz diferença, quer coma carne, quer seja vegetariano, quer beba café, chá e refrigerantes, quer só beba água, sucos de frutas e leite, quer use peruca, quer ostente uma careca luzidia, quer você tinja o cabelo, quer não, quer você seja pré-milenista, pós-milenista, quer amilenista, somos irmãos. Quer você seja socialista, capitalista, republicano, quer monarquista, quer sua pele seja branca, preta, vermelha, parda, quer amarela, se houver qualquer outro assunto duvidoso. Está vendo aqui que ele não citou comunista, né? Enfim, um socialistazinho talvez até dá para engolir. Se houver qualquer vermelha, parda, quer sua pele seja branca, preta, vermelha, parda, quer amarela, se houver qualquer outro assunto duvidoso ou pontos não essenciais sobre os quais diferimos, se você nasceu de novo, ainda somos membros da mesma família e partes orgânicas do mesmo corpo espiritual. Posso pensar que algumas das crenças do leitor são o cúmulo da tolice, mas se eu tiver suficiente amor a Deus, o amor ágape, não rejeitarei a você como pessoa. Toda fragmentação é inspirada por Satanás? Toda fragmentação do corpo de Cristo é inspirada por Satanás. O propósito dele é dividir e conquistar. Porque temos sido tão tolos em não reconhecer esse fato? A fragmentação não é resultado de uma sabedoria superior, de uma inteligência extraordinária, de um julgamento superlativamente justo, de uma piedade mais profunda, nem de uma devoção ou dedicação mais elevada a Deus e à verdade eterna. Ela sempre provém de Satanás, que, com frequência, se transforma em anjo de luz, 2 Coríntios 11:14. A pessoa pode ter suas próprias opiniões em todos esses pontos, como eu as tenho. Nunca abandonei nem modifiquei meus pontos de vista básicos anteriores concernentes a qualquer assunto importante. Creio, contudo, que cresci no amor ágape, isto é, no amor ao nosso Deus e em minha convicção de que Deus é Deus e que todos nós devemos parar de bancar Deus para os outros. Quem és tu que julgas o servo alheio? Para o seu próprio Senhor está em pé ou cai, mas estará em pé porque o Senhor é poderoso para te suster. Romanos 14, versículo 4. Quando uma pessoa se recusa a comungar com outra, está organicamente unida ao corpo de Cristo, porque tem opinião diferente em pontos não essenciais. Não apenas cria uma cisão no corpo, mas também traz tristeza ao coração de Cristo. Essa pessoa foi enganada por aquele que se transfigura em anjo de luz. Romper desnecessariamente a comunhão com outro membro do corpo é semelhante ao corte de um dedo, braço ou perna do corpo físico. Se cremos que existe uma igreja universal, podemos negar essa verdade? Por que então os teólogos e líderes espirituais respeitados de ambos os lados dessas controvérsias não compreendem essa verdade e lideram o povo para o arrependimento, para a reconciliação e para o amor fraternal? Avareza. Além do orgulho de opinião mencionado antes, existe outra importante consideração e essa é financeira. Será possível que o temor de perda monetária nos motive a manter barreiras sectárias?
Embora alguns de nós ensinemos que só Deus é a fonte de todas as riquezas e recursos materiais, será que continuamos a alimentar as divisões por causa do temor de que outras pessoas possam desviar nossas reservas financeiras? Somente uma fé viva e um amor ágape iluminado poderão livrar-nos da avareza desordenada e curar essa brecha. A principal razão da intensa competição e do antagonismo denominacional e sectário com frequência não é o zelo pela verdade, mas o egoísmo e a avareza puros, inteiros e sem nenhum verniz. E isso é pecado. Efésios 5:5. Os que forem culpados desse pecado podem ser bem-sucedidos em edificar um reino terrestre, mas esse perecerá na ardente conflagração do juízo. Nenhuma doutrina correta, nenhuma liturgia linda, nenhum governo eclesiástico apropriado pode curar esse mal. Só o poderoso batismo de genuíno amor pelo próprio Deus. A doutrina correta e os pontos de vista corretos são importantes, mas não são de importância suprema. Existe algo supremamente importante, o amor ágape. Será que a igreja, seus líderes, teólogos, educadores e administradores não conseguem compreender que, de acordo com o livro de Deus, o amor ágape representa a virtude suprema, a sabedoria suprema, o poder supremo, o coração e a essência da santidade e da piedade? A fé que é de Deus. O que é a fé que Deus tem? O que é a fé que Deus tem? Estou convicto de que é a confiança infinita de Deus, de que o amor ágape é supremo, o poder último do universo. Por quê e como foi essa questão levantada? Em certa ocasião, após a criação original, Lúcifer perdeu a fé e se rebelou e, com isso, desafiou a fé que é de Deus. Nesse momento, Satanás, Lúcifer decaído, abraçou a crença de que o orgulho, o engano, o subterfúgio, a coerção, a força e o poder do ódio, da malevolência e da força bruta, tudo quanto constitui o que chamamos de carne, como a impureza sexual, o vício, a discórdia, o egoísmo, a autoindulgência e a alta adulação, resultam numa ambição arrebatadora e numa determinação para tornar-se supremo no universo. Tudo isso, assim, decidiu o diabo seria um poder maior do que o amor ágape, realidade última. Hebreus 12:1 indica a existência de um mundo invisível que possui uma realidade tão viável ou até mesmo mais viável ainda quanto o mundo visível em que vivemos. Nessa passagem, o autor tem uma visão dos heróis da fé do capítulo precedente como espectadores de cenas terrestres e como rodeando os crentes engajados na corrida celestial. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, os heróis da fé, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. O autor sugere que os habitantes do mundo invisível vivem num dos lados de algo semelhante a um espelho através do qual nos conseguem ver. Nosso mundo é visível para eles, mas visto que estamos do outro lado do espelho, o mundo deles é invisível para nós? Até o presente e dramático momento, o mundo todo, incluindo a igreja, tem sofrido sobre a ilusão de que a realidade se restringe apenas ao universo material e visível. Contudo, se entendermos bem a palavra, a realidade última abrange o reino do imaterial e invisível. As referências de Paulo em Efésios e Colossenses a hostes angelicais, principados e poderes, tronos e domínios, que são as potestades celestiais invisíveis, incluindo os dominadores das trevas deste mundo. Tudo isso fornece prova inegável da existência de uma hierarquia bem ordenada, organizada e estruturada, de inteligências espirituais com vários graus de posição, honra e autoridade. Não sabemos qual é a expressão dessa população invisível, mas provavelmente seja tão maior do que a da Terra, quanto os sistemas galácticos
do ilimitado e infinito espaço sideral são maiores do que o nosso sistema planetário, e esse universo invisível e aparentemente infinito constitui a realidade última, porque os autores inspirados insistem em que a presente ordem de coisas está passando. 1 Coríntios 7:31. Uma experiência controlada. Chegamos a uma realidade impressionante. Em Efésios 3, versículo 10 ao 11, Paulo revela que Deus está usando a igreja para provar ao universo todo, do qual o invisível provavelmente é a parte inconcebivelmente maior, que o amor ágape é o poder último e supremo, a autoridade máxima. Leiamos. Para que, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais, segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus nosso Senhor. Portanto, os olhos de todo o universo focalizam-se na igreja, não nos negócios empresariais, não nos governos, não em exércitos e marinhas, mas na igreja. Visto que Satanás desafiou a fé, que é de Deus, de que o amor ágape é o supremo poder. Deus está levando a efeito uma experiência controlada de âmbito universal, uma demonstração em que ele usa a igreja a fim de demonstrar, exemplificar e provar aos espectadores que o amor ágape é a autoridade última e suprema. Essa experiência e demonstração teve início com a queda de Satanás e há de terminar com seu encarceramento no Lago do Fogo, com a gloriosa entronização do Cordeiro e sua noiva. Eis a questão porque Deus está tão interessado na unidade de sua igreja. Cada vez que a comunhão é quebrada, cada vez que o corpo é ferido, cada vez que o relacionamento cristão é fragmentado, proclama-se a um universo que espera e que observa que a igreja ainda não está totalmente convicta de que o amor ágape é o valor supremo. As dissensões no corpo de Cristo, disfarçadas sob as máscaras do amor a Deus e a verdade eterna, constituem, na verdade, um testemunho para o universo inteiro de que a igreja ainda está sob o engano satânico. A única maneira pela qual a igreja pode tornar conhecida a multiforme sabedoria de Deus é mediante a prática, segundo a vontade de Deus, do amor ágape nos relacionamentos interpessoais, interdenominacionais e eclesiásticos, obedecendo ao novo mandamento divino de amarmos não somente a Deus, mas também uns aos outros. A evidência suprema do amor ágape, o martírio. A evidência suprema de amor a Deus é entregar a vida por Deus e uns pelos outros. O testemunho mais convincente dado à população do mundo invisível de que o amor ágape é o valor supremo. A mais poderosa forma de energia do universo é o vasto número de mártires cristãos. Talvez seja essa a razão pela qual Deus permite o martírio. Nisto conhecemos o amor em que Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida pelos irmãos. 1 João capítulo 3, versículo 16. Ao entregarmos a própria vida por amor a Deus e à igreja, todos os mártires lançam seu voto para Deus nessa experiência controlada. Satanás não dispõe de mártires, apenas de vítimas, perante o mundo visível e invisível que nos espreitam. Os milhões de mártires testificam de uma fé segundo a qual o amor ágape é o poder supremo. Pelo mesmo padrão, a fé persistente em Deus sob adversidades, aflições e perseguições, inclusive um estilo de vida severo, sacrificial, testemunha da fé que a igreja tem de que o amor ágape é supremo. A prova mais convincente perante o mundo de que o amor ágape é supremo não está no fato de sermos sempre libertos das dificuldades, das aflições.
da pobreza e do sofrimento. Mas está em que nada disso consegue separar-nos, não só do amor de Deus para conosco, como também do nosso amor para com Deus. Esse amor possibilita a pessoa a cantar com o poema: que se vão fama e o prazer mundanos, que venha o desastre, o trabalho duro e a dor. Em teu serviço a dor torna-se prazer, e teu labor a perda torna-se ganho. Risco de Deus. Visto que Deus está disposto a arriscar nessa fé seu governo por toda a eternidade, não é de estranhar que tão poucos de nós estejamos dispostos a arriscar nossos relacionamentos do dia a dia por ela. O escorregar para a carne, da autodefesa, das críticas, da rejeição e da falta de amor deixa o corpo cicatrizado e ferido e destrói seu testemunho perante um universo vigilante. Uma vida de autoindulgência, a autossatisfação e a autopromoção é um voto favorável ao conceito de Satanás. A igreja precisa ser integralmente unida a fim de justificar a fé, que é de Deus, ao usá-la com o objetivo de tornar bem conhecida sua multiforme sabedoria. É essa a razão pela qual o amor cobre tudo, cura ferimentos e une o corpo. É mais importante aos olhos de Deus do que a correção nas doutrinas não essenciais mais importantes. O amor ágape, a arma última. Toda autoridade sobre Satanás, toda autoridade no reino moral e espiritual tem suas origem no amor ágape. Todas as deficiências do reino moral e espiritual são deficiência do amor. Sempre que alguém escorrega para a carne da falta de amor, a autoridade sobre Satanás cessa. O amor ágape é a arma última contra Satanás. Trata-se de uma energia mais poderosa que a atômica. Essa arma repeliu Satanás tão poderosamente que o expulsou do círculo celestial. Essa é a razão por que Satanás é alérgico à adoração e ao louvor, porque são essas as supremas expressões do amor ágape, o amor a Deus. Talvez algum dia venhamos a descobrir que foi a quantidade de adoração e de louvor dirigido ao Todo-Poderoso por Miguel e seus anjos que arruinou e expulsou a Satanás e seus anjos das esferas celestiais. Esse fato não nos surpreenderia em face da vitória que Josafá e seu coral de cantores conquistou sobre os inimigos de Israel, conforme relata 2 Crônicas 20. Todo crescimento espiritual é principalmente numa coisa, no amor ágape. Toda imaturidade espiritual o é principalmente no amor. Todo fracasso espiritual é fracasso principalmente no amor. Estar perdido é estar perdido para o amor. O aumento do amor ágape é a única coisa que unirá a igreja. O amor nunca falha. Os dons do Espírito são importantes, mas há algo mais importante ainda. Por exemplo, a profecia, que se baseia na verdade conceitual, é importante. Todos exortamos a não desprezar profecias. 1 Tessalonicenses 5:20. Porém, o dom da profecia não é a coisa mais importante. Havendo profecias, desaparecerão. 1 Coríntios 13:8. Não precisaremos do dom de profecias no céu, mas o amor jamais acaba. O dom do conhecimento é importante, mas não é a coisa mais importante. Havendo ciência, passará. 1 Coríntios 13:8. Não precisaremos do dom da ciência no céu, mas o amor jamais acaba. O amor ágape, não dons que passarão, é que forma a base do poder e autoridade no reino futuro. O amor é o poder mais dinâmico do universo. Se não fosse assim, Deus não seria Deus, porque Deus é amor. 1 Coríntios 4:8. Satanás não sabia disso, ou não se teria rebelado. A rebelião de Satanás foi contra o amor ágape. Será que fomos enganados e nos unimos a essa rebelião contra o amor? Aparentemente ele acreditava que a onipotência se encontrava na força bruta e em todas as obras da carne, em vez de no amor. Satanás evidentemente persuadiu 1/3 da população celestial. Entretanto, ele e seus demônios perderam, porque o amor é o poder último do universo. Todos quantos se deixam influenciar pelo ponto de vista de Satanás arriscam a perdição eterna.
o único fator unificador, o amor ágape. As doutrinas corretas e os pontos de vista sobre a verdade conceitual corretos jamais poderão unificar o corpo de Cristo, porque mentes decaídas nunca podem ter absoluta certeza de suas posições, de que suas posições são infalíveis. Porque mentes decaídas nunca podem ter absoluta certeza se suas posições são infalíveis. Agora conheço em parte, 1 Coríntios 13, 12. Diz essa afirmação que o erro pode diluir nossos conceitos. Portanto, a igreja não pode unificar-se nessa plataforma. Há uma base, e apenas uma, em que o corpo de Cristo pode unificar-se. E essa é mais amor, amor ágape. Repitamos, rompimento algum no corpo de Cristo jamais foi causado por conhecimento superior, por convicções divergentes ou por pontos de vista antagônicos a respeito da verdade, mas apenas pela falta de amor ágape. Esses elementos podem ter fornecido a ocasião para a ruptura, mas não foram a sua causa. A pessoa que não fala em línguas, mas possui enorme reserva de amor ágape, aceitará e manterá comunhão com a que fala em línguas. Ambas são membros da mesma família. Amor suficiente e reverência para com Deus unirão ambas. A pessoa que fala em línguas e também está revestida do amor ágape aceitará e manterá comunhão com a que não fala em línguas. Elas também são membros da mesma família. O amor suficiente cobrirá suas diferenças. O amor ágape é o único fator que as unirá. A essência da verdade, o amor ágape. Enfatizar a verdade conceitual em vez do amor ágape é perder a essência da verdade. Porque a essência da verdade é o amor ágape. A verdade é uma pessoa. Eu sou a verdade. João 14,6. Essa pessoa também é amor? Deus é amor. 1 João 4,8. Duas coisas iguais a uma terceira são iguais entre si. Portanto, o erro cresce muito mais na ausência do amor ágape. O amor ágape, e só ele, garante a verdade e é a única coisa que une o corpo. Além disso, o amor ágape é a única garantia de verdade, da verdade, porque é o único elemento capaz de garantir total objetividade, total honestidade, total isenção de desvios e preconceitos. O amor ágape é o único elemento que livra o interesse próprio, do egoísmo e do amor próprio. É certo que todas essas coisas, ou qualquer delas, a sós, corrompem, distorcem e falsificam todas as perspectivas da verdade. Por essa razão, o amor ágape, e só ele, é garantia da verdade. Considera-se a erudição acadêmica, com o meio, o processo e a técnica pelos quais se descobre e se comunica a verdade. Todavia, a erudição acadêmica que despreza a importância, a necessidade e o papel do amor ágape é suspeita, deficiente, ineficiente e ineficaz. Portanto, o amor ágape é ingrediente essencial à genuína erudição acadêmica. Considero esse conceito como um dos mais importantes deste livro. Enfatizar a verdade conceitual e transformá-la em critério para a comunhão é rasgar o corpo de Cristo, porque agora conhecemos apenas em parte. Enfatizar o amor ágape é curar e unir o corpo de Cristo, porque o amor cobre tudo e, se lhe for permitido, à semelhança de um dilúvio, demolirá todas as muralhas de separação e divisão. O amor ágape une, porque abrange, abraça e transcende a toda a verdade. Que o amor seja o maior alvo de vocês. 1 Coríntios 14:1, a Bíblia viva. Só um poder? Até a presente data, com raras exceções, a Igreja deixou de compreender que o amor ágape é o poder último e, portanto, o poder supremo do universo. Disse Jesus: toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Mateus 28:18. Se essa afirmação for literalmente verdadeira, só existe um poder no universo. No que concerne à inteligência cósmica, o poder que não é permanente, não é poder de modo nenhum, mesmo que esteja mascarado de poder. É assim que Deus vê as coisas, porque Ele vive eternamente e considera os fatos do ponto de vista eterno, visto de uma perspectiva eterna. Todo poder que não for permanente já está destruído.
Portanto, todo pensamento, palavra, plano, propósito, motivo ou ação que não tem origem no amor e não é controlado pelo amor ágape é contraproducente. Ingere as sementes de sua própria destruição. Qualquer obra ou ministério edificado e sustentado por qualquer outro método exceto o do amor ágape, qualquer êxito religioso alcançado ou promovido por qualquer outro meio que não é amor ágape, é falso, ilusório, está fadado ao desaparecimento. Essas obras para Deus não passam de lutas contra o vento. A única força redentora, o amor ágape, é a única força redentora do universo. Com nossas desculpas a Emmett Fox, apresentamos a seguir nossa paráfrase de seu inspirado panegírico sobre o amor. Não há dificuldade que o amor ágape em quantidade suficiente não consiga conquistar. Nenhuma doença que o amor ágape não cure. Nenhum abismo sobre o qual o amor ágape não lance uma ponte. Nenhuma muralha que o amor ágape não derrube. Nenhum pecado que o amor ágape não consiga redimir. Não importa quão profundas sejam as raízes do problema, com desesperadora perspectiva, quão enleada e tumultuada a confusão, quão grande o erro, uma dose adequada de amor ágape dissolve tudo. Se você conseguir amar o suficiente, você se tornará a pessoa mais poderosa do mundo.